tá estranhando por que eu estou paramentada desse jeito, né? Mas eu vou te contar tudo em detalhes. Nós do Abrolhos Rural viemos até um frigorífico aqui em Teixeira de Freitas para te apresentar como é feita toda a linha de produção. Daqui a pouco eu venho com mais novidades. Sabe aquele franguinho delicioso que a gente compra no supermercado ou nas granjas pela cidade? Então, o processo de preparação deles começa aqui. E para falar um pouquinho sobre isso, está comigo aqui o Gilmar Marques, que é gerente de produção de um frigorífico aqui em Teixeira de Freitas. Então, Gilmar, explica pra gente como é que é esse processo. Bom dia a todos. Na verdade, o processo ele se começa tudo aqui, onde o caminhão chega, né, no galpão de espera. A gente coloca para o animal ter uma nebulização e a ventilação, né, para diminuir o estresse das aves. A partir do momento o caminhão ele é direcionado ao setor de plataforma de recepção de aves, onde a gente faz a alimentação de uma esteira e a alimentação de uma linha, né, chamada nória, que conduz a ave nos seguintes processos. Vale ressaltar que após essa ave ela pendurada, ela passa por uma cuba de insensibilização, onde ela recebe um atordoamento, né, que é para que o animal não sofra a parte de sangria. Que é isso que vocês chamam de abate humanizado. Isso. Então hoje a gente tem um abate humanitário implantado aqui na empresa. E a partir daí ela é sangrada e já vai para o seguinte setor, que é o setor de escaldagem e depenagem. Certo. E todo esse processo, né, quantos funcionários estão envolvidos? Hoje a gente tem diretamente ligado ao processo de abate aqui em torno de 140 a 150 funcionários. Em toda a linha de produção? Toda a linha de produção. E aí aqui vocês também fazem algum tipo de beneficiamento dessas aves? Hoje a gente, na verdade, produz ela inteiros. Hoje os nossos cortes aqui, a nossa produção ela é inteiros de galinha, né? Frango, galo e galinha matriz. Então esse seria o beneficiamento mesmo da ave. Falando em galinha matriz, né? Que tipo de galinhas vocês recebem aqui? É aquela que ainda é chamada de galinha poedeira, ela que ainda produz ovos ou não? Isso. Hoje a gente recebe a galinha poedeira, né, que é aquela que faz a produção de ovo normal. A gente tem o frango, a gente tem a galinha matriz, que são as galinhas responsáveis pelos ovos para fertilização, e o galo. Certo. Você tinha comentado com a gente que vocês costumam, chega um determinado período em que a galinha ela é tida no iniciozinho lá no campo como uma ave de descarte. Aí vocês pegam. Sim. Essa... Hoje a galinha ela tem um tempo de vida útil dela e de produção, né, lá na granja. E a partir do momento que ela já não tem uma produção adequada de ovos lá, então ela é considerada uma galinha de descarte, onde a gente pega e transforma na matéria-prima. Entendi. Então vamos dar continuidade a esse passeio aqui, ver mais um processo, né, mais uma etapa desse processo de produção, para que você possa receber, né, adquirir nos mercados da cidade aquele franguinho tão gostoso. Então a gente passou ali agora pelo setor de recepção, né, Gil? Correto. E onde é que a gente está agora? Agora a gente vai adentrar o setor de escaldagem e depenagem. Escaldagem e depenagem. Isso. O que é isso? Aqui é o setor onde a carcaça ela já vai sofrer um processo tecnológico, né, onde ela vai passar por um tanque de alta temperatura, uma temperatura aí de 60 a 65 graus, aonde vai facilitar a extração da pena. A partir daí ela vai sofrer o processo tecnológico de remoção das penas e até então a gente vai rependurar para uma outra linha, onde vai direcionar um outro setor, e aí tem também a escaldagem e depilação dos pés. Muito bem, então vem com a gente para a gente ver como é que funciona. Seguindo as normas de segurança, alguns setores de produção exigem que os funcionários e colaboradores passem pelas chamadas barreiras sanitárias a fim de evitar a contaminação por eventuais agentes que estejam sendo carregados pelos uniformes e calçados. Nossa equipe também passou pelo processo lavando as botas e as mãos. Então, gente, a gente continua aqui nesse passeio pelo frigorífico e não podemos esquecer das questões de segurança, né, Gil? Sim. Aqui onde é que a gente está, o que acontece? Aqui nós temos a barreira sanitária, né, de alguns setores. Então a gente tem o nosso processo de lavagem de botas. Então esse processo aqui do lavagem de botas é justamente para a gente inibir a contaminação cruzada, que é o quê? A gente adentrar com toda a contaminação externa para a área interna e dessa forma gerar uma contaminação no produto. E todo
material que vocês têm aqui evita o mínimo de contato manual dos funcionários. Isso, exatamente. Muito bem. E aqui é o setor de? Evisceração. Evisceração. Então fala pra gente o que acontece nesse setor de evisceração. O setor de evisceração, basicamente, né, é onde o animal ele vai vir e a gente vai fazer a parte de abertura e remoção de toda a parte comestível e não comestível, né? Então vai tirar todas as vísceras, todas as partes não comestíveis de miúdos comestíveis e a limpeza interna total da carcaça. Também é o setor, vale ressaltar, que é onde a gente vai identificar as patologias. Então é onde tem o nosso pessoal, né, devidamente treinado da Inspeção Federal, aonde eles conseguem visualizar essas patologias e aí tirar essas carcaças que possivelmente estejam com alguma doença de linha, né? E condenar a carcaça. Então o setor de qualidade ele já começa aqui na evisceração? Já começa aqui. Muito bem. Explicar para você de casa, vocês estão vendo essa luz acendendo e apagando, é o sensor, tá? Conforme a gente vai se movimentando, ó, apagou agora, a gente se movimenta um pouquinho e ela acende novamente, tá? Não estamos numa boate, é simplesmente questão de segurança e de economia de energia também. Com certeza, com certeza. Então é isso, o papo aqui tá bom, já conhecemos aqui um pouco da barreira sanitária, agora vamos lá para dentro ver como é que funciona todo o processo. Vamos lá. Então, Gil, eu tô adorando esse tour aqui pelo frigorífico, né? É muita novidade, eu não imaginei que fosse tão seguro hoje em dia a gente poder comprar um frango no supermercado, uma galinha, né? E estou encantada com o que eu estou vendo. Que bom, eu acho que é o fator principal, né? Hoje todo estabelecimento aí aberto tem que ter um mínimo de condições sanitárias, né, para oferecer ao consumidor. E nesse quesito vocês estão de parabéns. Obrigado. Tá? E agora a gente vai para onde? Agora a gente vai para o setor, a barreira sanitária que dá acesso ao miúdos, a parte de resfriamento de carcaça e inteiros. E o que acontece nesse setor? Hoje a gente tem a parte de resfriamento dos miúdos, independente da resfriação da carcaça, e a partir daí já na embalagem primária a galinha inteira já. Então são situações diferentes? São resfriamentos diferentes? São. Então fala um pouquinho pra gente desse processo de resfriamento independente. Hoje a gente tem os miúdos, né, onde é acondicionado em tanques chamados chillers, onde a gente trabalha com a temperatura da água a 4 graus e o produto a 7 graus, para garantir também a inocuidade do produto, né? Na sequência, a gente tem o resfriamento da carcaça, que segue o mesmo padrão, em tanques também, e a mesma temperatura, 7 graus a carcaça, para a questão da proliferação de bactérias. Um ponto muito importante no processo de produção de um frigorífico é chamado de boas práticas de fabricação. Então, gente, nós estamos aqui em mais uma barreira sanitária para que dá acesso a um outro setor aqui no frigorífico e vamos falar um pouquinho aqui sobre as boas práticas de fabricação, né, Gil? Sim. Fala pra gente um pouquinho o que são essas boas práticas, né? Qual é a relação delas com a segurança no ambiente de trabalho? Então, falando um pouquinho das boas práticas, então, mais uma barreira aqui, a gente tem o nosso processo de lavagem de botas. Então, a placa ilustrativa ela ensina o colaborador a como fazer todo o processo de lavagem de botas e remoção da sujidade, né? E na sequência que a gente tem a lavagem de mãos, né? Acionador com o joelho, vê se você sabão. consegue, Davi, pegar esse detalhe aqui, ó, que na lavagem de mãos não tem contato manual com as torneiras. A gente não pode ter justamente pela contaminação, né? À medida que a gente higieniza a nossa mão, se a gente tiver contato em qualquer outro lugar, a gente pode estar contaminando novamente as mãos, né? Então, na sequência que a gente faz a secagem e a gente tem também a sanitização das mãos. E aqui vocês continuam ainda usando o álcool gel como padrão independente da pandemia? Independente. Isso é um padrão já de frigoríficos, né? Isso bem antes da pandemia. Vale ressaltar um item bem positivo que a gente teve, que quando surgiu essa questão de pandemia a gente já estava bem à frente, porque isso é prática de frigorífico já fazer esse processo de higienização e utilização de álcool em gel. Tanto que aqui pra gente a gente não teve tanta, não refletiu tanto a pandemia, que a gente já seguia o processo de higienização. O pessoal já estava condicionado com esse uso de álcool gel, com essa questão de segurança. Exatamente. Né, de evitar a contaminação cruzada de materiais. Exatamente. E sanitização, né? Porque quando o processo termina, entra a equipe com a higienização total do frigorífico. Parede, teto, equipamento e piso. E aí também, depois de tudo isso, a gente faz uma sanitização por aspersão dos ambientes. Certo. Essa aspersão seria o quê? Sanitizante, quaternário de amônio e ácido peracético. É um jato que vocês jogam nas paredes? É um jato que a gente joga em equipamentos, em específico em equipamentos, mas a gente pega também a superfície de contato. Entendi.
Então, vou seguir também o padrão, né, para que a gente possa ir lá para dentro e higienizar as minhas mãos. Você me dá uma licença? Com certeza. Aqui? Pronto. Então, sabão. Inclusive aqui tem até uma plaquinha, depois eu vou pedir a Davi para filmar aqui o passo a passo de higienização das mãos, né? Que é bem interessante para manter a segurança e saber que tudo que será consumido a partir daqui traz segurança para nós, na nossa mesa, junto com a nossa família. Mas o papo tá bom, né? Mãos devidamente higienizadas, um pouquinho de álcool aqui e vamos seguir, né, Gil? A alma de qualquer empresa está representada na figura do colaborador. Pensando nisso, o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, é feito dentro das instalações do frigorífico, com fiscalização diária pela equipe técnica, a fim de conferir se cada colaborador em seu setor está devidamente protegido. O uso dos EPIs está disposto na chamada Norma Regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho. Então, Gil, nós estamos aqui quase finalizando esse processo de produção, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sistemática aqui. O que é que está acontecendo nessa sala? Bom, aqui na verdade é a sala de inteiros, né? Então aqui a carcaça ela tá vindo, a gente está fazendo a parte de acondicionamento dos miúdos, né? Comestíveis dentro da carcaça. E a gente faz acondicionamento na embalagem primária e a clipagem desse produto. Então a partir daqui ela já vai para o setor de embalagem secundária, onde a gente já vai acondicionar em caixas e fazer a pesagem. Então fala pra gente um pouquinho dessas esteiras que estão passando aqui, elas vêm lá do setor de miúdos, né? É, na verdade assim, a carcaça aqui ela já passou pelo sistema de resfriamento da carcaça, então ela tá vindo por nória, né? E aí aqui... Nória são esses ganchos. É a linha que transporta a ave, a gente chama tradicionalmente de nória, né? Certo. Então aqui ela já está fazendo esse processo aí de adição, né, da embalagem primária. Então fala um pouquinho sobre essa produção, né? Coisa que a gente estava conversando aqui e achei bem interessante a sua colocação. Funcionário novo, colaborador novo que não tem tanta intimidade com essa linha de produção. De repente ele deixa passar uma carcaça, como você chama. Uhum. Como é que é esse processo? Hoje na verdade assim, a gente já trabalha numa velocidade bem tranquila para o colaborador ele conseguir fazer o desenvolvimento da tarefa dele. Mas a gente sempre trabalha com o plano B, que é o quê, né? A gente coloca o funcionário em treinamento e logo depois disso a gente coloca um outro funcionário que já tem afinidade com o trabalho. Nessa linha aqui, Nessa né? linha daqui. Nessa linha. De forma que a carcaça ela não volte, não gere um contrafluxo, né? Porque toda vez que um produto ele vem em linha e que ele retorna para a sua origem, ele gera um contrafluxo e isso não é legal. Isso não é perante a legislação, né, e a garantia de qualidade. Esse é um processo que não pode acontecer. Então, acontecendo por uma eventualidade, aconteceu de uma galinha retornar na linha de produção, automaticamente ela é condenada? Esse produto tem que ser descartado. Ou a gente tem que corrigir a falha, né? Então não pode. Então, Gil, a gente viu aqui ainda falando um pouquinho, né, dos EPIs, o Wesley ele se paramentou de uma forma diferenciada, né, nessa linha de produção. Fala pra gente um pouquinho desse EPI que ele está utilizando agora. Hoje aqui, né, a gente já está na parte fria, na parte de produtos congelados, né, de expedição de produtos, onde o produto ele já saiu do túnel, né, congelado a uma temperatura menos 12 graus e vem para uma câmara de armazenamento até a expedição final do produto. Então o Wesley está usando já toda a paramenta aí de um ambiente totalmente frio, né, que é o que? É a bota térmica. A bota dele já não é comum igual a nossa, então tem um revestimento de pelagem ali por dentro, tem a calça térmica, o blusão, a luva também ela é especial, ela já é mais grossa, mais térmica, né, inibe que a alta temperatura aqui, Wesley. vai... É um material emborrachado? Isso, é para ter pega, né, então a parte dela interna ela é térmica e essa parte emborrachada para na hora que ele for pegar o produto ele tem uma boa pega, né, não escapar, não cair no pé, não bater na perna. Tem uma aderência, é uma aderência melhor. E também, por ser emborrachado, protege também as mãos. Também. A parte do blusão, né, a touca ninja e o EPI, para que se ventura alguma coisa caia na cabeça dele, não tenha nenhum problema. Muito bem. Muito obrigada, Wesley, pela sua participação, tá? E nós chegamos aqui na última etapa, então, da linha de produção, Sim. que é já a parte de congelados. Isso. Né? Então, a gente viu ali a embalagem primária, o pessoal ali na balança. Isso. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da caixa de 18 quilos, o que isso impacta? Na verdade, assim, a gente tem o setor de embalagem secundária, onde a gente tem um peso padrão de acordo com o produto, né? Então, hoje a gente trabalha com 18, 20 e 22 quilos.
E aí a gente tem ali o padrão de 18 quilos, mas a gente já tem aquela variação onde a gente tem que considerar o peso da embalagem primária, o peso da embalagem secundária, porque o consumidor ele tem que receber o produto final de 18 quilos. Então a gente tem que desconsiderar o peso da caixa, o peso da embalagem e é isso aí. Então estamos chegando também, né, já no próximo horário de almoço, mas fala pra mim, o que vocês almoçam aqui? É frango mesmo? Hoje a gente vai ter uma galinhazinha, mas hoje a gente tem um cardápio aí, a gente tá agregando aí uma contratação de nutricionista para melhorar esse quadro nosso aqui. A gente tem a galinha, a gente fornece o ovo que o funcionário gosta bastante, a gente coloca uma proteína bovina, a gente coloca uma linguiça e aí a gente vai variando. Então, o pessoal aqui que trabalha com frango não se alimenta só de frango? Não, na maior parte não. Tá bom, Gil, muito obrigada pela sua participação aqui no Abrolhos Rural. Né? Para nós foi uma experiência incrível conhecer todo esse processo de produção, que a gente pensa que é fácil chegar no mercado, pegar a bandejinha e passar no caixa e levar para casa, mas não é só isso. Não, não é. Até o consumidor chegar e ter acesso a esse produto lá, ele passa por N processos aí, que hoje vocês teve um pouco do conhecimento aí, pôde estar acompanhando aí com a gente. Né? Queria agradecer a presença de vocês, dizer que a empresa aqui deles está de portas abertas, né? O pessoal voltado da área de vocês, é interessante levar essa informação para o consumidor até para caráter de conhecimento mesmo, e entender como que é todo o processo, como que é feito, como que chega até aquele produto chegar na mesa dele. Ok, então, gente, o Abrolhos Rural vai ficando por aqui, porque já está na hora da gente ir para lá para o refeitório, tá? Tchau, tchau!